Nada, a gente precisa saber quais são então os alimentos que podem causar câncer de intestino. A gente vai começar primeiro com os alimentos processados. Mas qual é a diferença de processados e ultraprocessados? Geralmente os alimentos processados, eles têm adição de açúcar ou principalmente de sal. Esse intuito é prioritariamente para conservação. Qual o exemplo de alimento processado? A carne. A carne que a gente compra aí no supermercado, que ela vem empacotada, que ela é exportada, ela tem adição de substâncias para que elas durem mais tempo, para que elas demorem a estragar. E quais são, então, os alimentos ultraprocessados? Esses são aqueles que, além de sal e açúcar, são colocados também substâncias que dão cor, que dão sabores e, sobretudo, é retirado a fibra desses alimentos. Mas que alimentos são esses? Bolacha recheada, cookies, donuts, sorvetes, refrigerantes, aqueles salgadinhos lá, os porcaritos, né, que a gente fala, com toda aquela porcariada lá, doce, mousse, chantilly. Esses alimentos industrializados, eles não têm fibra, é retirada a fibra deles e colocado no local corantes e conservantes. Mas qual que é o efeito disso? O alimento sem fibra, ele não vai conseguir fazer com que as nossas fezes tenham o seu papel. Aí você pensa, mas cocô tem papel? Não é só para limpar? Não, o cocô tem um papel fundamental no nosso corpo. O cocô, ele vai no meio do intestino e ele vai limpando o intestino por dentro. Ele vai limpando o intestino, tirando da superfície do intestino as células que eu falei no início, que são as células mortas, aquelas células que eram para ser retiradas do corpo pelo nosso próprio organismo, mas que de alguma forma elas não foram. São células que vão se transformar em câncer. Pois bem, como é que é esse negócio da fibra? Tem dois tipos de fibra, a fibra solúvel e a fibra não solúvel. Então, esses alimentos ultraprocessados, às vezes eles tiram totalmente as fibras insolúveis ou eles tiram as duas. Mas o que é fibra insolúvel? A insolúvel é aquela que não se dissolve em água. E a fibra solúvel é aquela fibra que dissolve em água. Mas então qual que é o papel dela? Vamos pegar de volta o nosso cocô. Suponha que esse mouse aqui seja o nosso cocô. Aqui em cima cria como se fosse uma gelatina que a gente não consegue ver. E essa gelatina, ela é poderosa, ela vai limpando o nosso intestino. Porque aquela carne que você faz picanha, churrasco, que você faz embutidos, aquela carne, ela é altamente cancerígena. Ela é o cigarro do intestino. Ah, doutor Kleuber, mas você não come churrasco? Claro que eu como, eu adoro. Mas a gente tem que saber que se você for comprar uma carne dessas aí, ensacada, enlatada, ela vai vir sim com muitos compostos insalubres para você. Compostos que podem realmente dar câncer. Mas quer dizer então que o churrasco, a fritura causa. Além do mais, o que causa? Aquela carne sempre assada, ela produz uma substância chamada nitrosamina, que ela gruda no intestino e faz que ali naquele local desenvolva também câncer. Outro problema que acontece, além do cigarro eu nem vou falar. Outro problema, a nossa obesidade. Porque a gente também vai engordando na medida que vai comendo essas porcarias, né? Se você falar para mim hoje, qual que é o alimento que mais engorda? Eu vou te dizer, batata frita é o primeiro. Saiu na revista New England. O segundo alimento que mais engorda, refrigerante e sucos adoçados. Esses del da vida aí. E o terceiro que mais engorda, sabe o que é? Carne vermelha. Então a carne vermelha engorda, que você vai engordando, você vai querendo comer mais, você vai entrando numa bola de neve. E aí você fuma, você não faz exercício físico. Ah, doutor, eu faço muito esforço lá na roça, doutor Kleuber. Tudo bem, você vai da roça e volta. Esforço é diferente de exercício físico. Exercício físico é um condicionamento. Outro problema que faz a gente ter câncer de intestino, o álcool. Mas o álcool quer dizer que eu também tenho que parar minha cervejinha? Eu não estou falando para você parar. Só que a cervejinha, ela irrita a mucosa, não só do intestino grosso, mas a mucosa, que é a superfície do intestino, desde lá do esôfago até a saída do ânus. E se você não sabe, lá no duodeno, que é a primeira porção do intestino fino, chama duodeno porque tem 12 polegadas, a hora que sai o estômago tem o duodeno. Lá no duodeno é que as gorduras, que as fibras se juntam, no caso a insolúvel com a solúvel. Mas
Eu, doutor, como fibra, mas quanto que você come por dia? Você acha que você come fibra de verdade? Quanto você tem que comer de fibra por dia, você sabe? No mínimo 30 gramas. Mas na verdade a gente tem que comer muito mais para não ter câncer de intestino. Então cada prato de comida colorido, bonitão, você tem que ter um prato de salada, alface, chicória, tomate. Fala, ai doutor, eu não gosto. Joga mostarda, joga azeite, joga chia, ele tempera, coloca um pãozinho, vê na internet um temperinho de salada, mas você precisa comer salada, porque é uma questão de sobrevivência para você não ter câncer de intestino. Ai doutor, mas eu gosto de uma friturinha, eu frito tudo no óleo de canola. Não adianta, porque um trabalho mostrou que não é o tipo do óleo que faz mal ou faz bem, é a temperatura do óleo. Então se você usa um óleo uma temperatura muito alta, você vai estar com risco de desenvolvimento de câncer de intestino. Ah, doutor, mas eu só uso a panela de Teflon, né? Panela de Teflon, eu vou até ler o nome aqui que eu separei. Ela tem o ácido perfluortânico, o PFOA, que ele representa um risco de saúde, porque também ele é carcinogênios, né? E o óleo que você frita, ele cria o hidrocarboneto policíclico aromado. Tem o nome feio? Claro que tem, porque vai dar o quê? Vai dar coisa feia, vai dar câncer. Então, basicamente, o que você precisa saber para você não entrar numa fria? Que o câncer de intestino hoje é o segundo mais comum no homem e na mulher. A terceira coisa que você precisa saber, a rede pública não vai te disponibilizar facilmente colonoscopia. Veio um paciente aqui falando que está 5 anos indignado, me mandou um recadinho. 5 anos também deu para arrumar, né? Dá para pedir dinheiro emprestado na igreja, né? Fazer uma vaquinha, vende a bicicleta, aquela anel que sua avó te largou, pelo amor de Deus, né? A gente tem que procurar fazer também os exames. Então você tem que fazer, sim, colonoscopia após os seus 45 anos. Se vire e dá um jeito. É importante que você faça. Ah, mas lá no meu postinho faz sangue oculto nas fezes. Tudo bem, sangue oculto é um exame que você vai ter que comer um tempão lá, uma refeição muito ruim, tudo com coisa branca, e pode ser que dê falso negativo. É um exame assim, do ponto de vista comunitário, populacional, é útil para a saúde pública, mas não é o melhor exame para você fazer. Se você tem um histórico familiar de câncer de cólon, histórico primeiro grau, faça logo uma colonoscopia a partir dos 35 anos. Se